Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito é o nosso Mashiach, é o nome dele, daquele que vive e que reina para todo sempre. Shabbat Shalom a todos. Estamos no dia do Shabbat, desde 6 horas da tarde do dia anterior. Já é Shabbat, pelo calendário hebraico. O dia, a viração do dia é das 6 às 6, né? Das 6 da tarde até as 6 da tarde. Não é da meia-noite até meia-noite. Quem colocou meia-noite até meia-noite foi Gregório, né? No calendário gregoriano, né? Olha só. Então, nós continuamos seguindo o que o nosso Mashiach, o que o Eterno determinou. É das 6 horas da tarde, né? Do Erev Tov, até às 6 da tarde do outro dia, né? Olha só. Já é Shabbat Shalom, já é Shabbat de plenitude. Todo Shabbat, todo sábado é dia de adorarmos o Eterno, é dia de prestarmos a Ele toda adoração e todo louvor, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda está fazendo na sua congregação, em meio ao seu povo, em meio a todos aqueles que o recebem como Rei e como Salvador de sua vida, como está escrito ali no livro, no Evangelho de Yohanan, no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 12, porque a todo aquele que o receberam como Rei e como Salvador de suas vidas, foi dado-lhe o poder de serem feitos filhos de Elohim. Então, se você recebe Yahushua como teu Rei, como teu Salvador, você se torna por adoção um filho daquele que é todo poderoso. Olha só o que está escrito aqui no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Shaul aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que está escrito aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yahushua HaMashiach. Nós temos que ter o mesmo sentimento que ele, para nós sermos povo dele, para nós sermos o povo eleito, escolhido por ele, nós temos que ter o mesmo sentimento que ele. Nós temos que olhar para nós e nos perguntar se o que está no nosso coração é o que estava no coração dele. Porque nas dificuldades é que mostramos o que está no nosso coração. Na hora que somos provados é que mostramos o que está no nosso coração. Eu já vi pessoas que já disseram algo e depois mostraram totalmente o contrário. Esses dias eu estava vendo um grande líder evangélico aqui do Brasil, e esse líder, em uma das suas palestras, no começo, alguns anos atrás, ele disse: se alguém te ofender, abençoa aquela pessoa e não sei o quê. E daí, agora, há poucos dias, eu estava vendo lá ele rogando praga, amaldiçoando um outro. Será que o que está no coração dele é o sentimento que Yahushua tinha? Será que o Yahushua amaldiçoou alguém? Quando ele estava apanhando ali, sendo levado ao açoite, apanhando, levando tapa no rosto, ao invés dele amaldiçoar, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Será que essa gente que se diz servir ao Eterno tem o mesmo sentimento que ele? Será que eles estão dispostos a largar tudo, a se humilhar perante o Eterno? Eu estava vendo, até coloquei aí nas redes sociais aí que eu participo aí, eu estava vendo lá as igrejas evangélicas unidas com o ecumenismo do Papa, com a idolatria. Estão unidos com a idolatria. E está escrito lá em Apocalipse capítulo 22,
Os idólatras não herdarão o reino de Elohim. Mas as igrejas evangélicas não estão preocupadas com o reino de Elohim. Eles estão preocupados se vão encher as suas igrejas para algarear fundos. Então será que eles têm o mesmo sentimento que Yahushua tinha? Quando ele via aquela gente, aqueles religiosos fazendo o que era errado, ele enfrentava ali o erro, o pecado e expunha. Ele colocava diante deles os seus pecados. E não se unia com eles. Vê o que está escrito no Evangelho de Yohanan, o capítulo 10, o capítulo 8. Onde ele fala para os religiosos que o pai deles era Hassatã. E ele disse: vós tende por pai a Hassatã, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, porque ele é homicida, ele foi homicida desde o princípio, ele sempre quis destruir os homens. Hassatã é assim. E Hassatã está trabalhando dentro das congregações, dentro das grandes religiões, levando a massa à perdição, levando o povo ao pecado, a idolatria, a mentira. Será que essas religiões que vemos aí passando na televisão, vestindo as melhores roupas caríssimas, andando nos carros caríssimos, construindo templos caríssimos, será que eles têm o mesmo sentimento que Yahushua? O Mashiach? Olha o que está escrito aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yahushua HaMashiach, que sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual a Elohim. Ele tinha todo o poder. Ele tinha todo o poder, ele tem todo o poder, mas ele não se engrandeceu com o poder que tinha. Ele não se engrandeceu, ele era o próprio Elohim. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele é o próprio Criador de todas as coisas, porque ele é o verbo vivo, ele é a palavra, e o Eterno criou tudo com a sua palavra. Ele tem todo o poder. E quando ele veio como ser humano nesse mundo, ele não perdeu o poder dele, ele continuava com o seu poder, mas ele não usou o poder do Eterno. Ele não usou, a não ser para curar o doente, para libertar o cativo e para prosperar aquela viúva necessitada. O poder que ele tinha, que ele poderia fazer um reset nesse mundo, ele poderia estalar o dedo e tudo acabaria, porém, ele não fez isso. Ele usou o seu poder para abençoar, mesmo aqueles que estavam espancando ele, mesmo aqueles que estavam criticando ele, mesmo aqueles que o abandonaram, ele não se engrandeceu, mas ele usou o seu poder para abençoar. Será que essas religiões que vemos hoje, os líderes estão tendo o mesmo sentimento? Mas, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que ele fez? Ele se rebaixou ao nível do ser humano. Ele sendo tão grande, ele sendo o próprio poder de criação, ele não se engrandeceu, mas ele assumiu a forma de ser humano. Olha só, ele aniquilou a si mesmo. Ele aniquilou a si mesmo. Não foi ninguém que aniquilou ele, não. Ninguém rebaixou ele, não. Ele se rebaixou. Quando alguém é rebaixado por outrem aí, já fica rogando praga, amaldiçoando.
E ainda usa o título Deus para poder amaldiçoar, para rogar praga. Olha o que está escrito aqui. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai até a morte. Ontem eu comentava com a minha esposa, eu disse para ela, nós não podemos nos entregar, nós não podemos nos vender, nós não podemos ceder à tentação de forma alguma. Já me disseram, profeta, olha, por que não? Faça isso, que você vai ficar tranquilo. Não vou me vender. Não vou me vender. Não vou me vender. O mestre não se vendeu. O mestre não se vendeu. Proposta ele teve. Fizeram propostas para ele. Disseram para ele, não faça isso. Não prega isso. Não fale a verdade. E ele continuou falando a verdade até a morte. Aquele que resistir até o fim, herdará a coroa da vida. Não fazendo acordo. Não entrando em concordata com o maligno. Já me disseram, profeta, deixa eles picarem em você. Não. Ah, mas você vai perder o teu emprego. Seja feito à vontade do Pai. Ah, mas vão te perseguir, vão te matar. Eu prefiro morrer nesse mundo, porque para mim morrer é Cristo, morrer é Yahushua, e viver para mim é ganho. Eu vivo para a glória de Yahushua. E se eu morrer aqui fisicamente, eu estarei com Ele. Eu sei que no dia do grande juízo, Ele ressuscitará a minha pessoa. Então eu não vou me vender. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho uma fé genuína. Olha o que está escrito aqui. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente ao Pai, ao que o Pai havia determinado. Pelo que também Elohim o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele é o Rei dos Reis. O nome dele é soberano, é sobre tudo e todos. O nome dele está acima de todas as coisas. O nome verdadeiro dele, Yahushua HaMashiach, está acima de tudo. É o nome soberano, é o nome todo-poderoso. E nesse nome, olha o que está escrito aqui. Para que ao nome de Yahushua se dobrasse todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Nesse nome, querendo ou não querendo, todos vão se dobrar. Todos se prostrarão diante dele. Uns agradecendo porque resistiram até o fim e morreram por isso. Outros pedindo misericórdia. Outros pedindo que ele os perdoe. Outros dizendo, mas eu achei que eu estava certo. Eu achei que era correto. Mas querendo ou não querendo, todos os joelhos irão se dobrar no dia do juízo. Todos os joelhos. Dos grandes, pequeno, rico, pobre.
de todas as nações, todos prostrarão diante dele e terão que reconhecer que ele é o único e verdadeiro Salvador. Muitos aí se colocam como se eles fossem salvadores. Muitos aí se colocam como se eles pudessem salvar. Eu prego a palavra da salvação, porém eu não posso salvar ninguém. Somente a minha pessoa eu posso salvar pela obediência da palavra do Eterno, da palavra de Elohim. Eu quero orar por você neste Shabat, nesta madrugada, e quero dizer para você, há tempo ainda há tempo. Não se venda como muito tem se vendido. Peça a misericórdia dele, que no nome dele todo joelho tem que se dobrar, nos céus, na terra e embaixo da terra. Todos os joelhos terão que se dobrar. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, assim como Yahushua foi fiel até o fim, dai-nos força, Pai, para que também nós sejamos fiéis até o fim. Não venhamos desistir nem desanimar. Não venhamos parar no meio do caminho como muitos têm feito. Outros têm se vendido e têm levado multidões para o abismo, para a perdição. Pai, tenha misericórdia das almas, das pessoas, porque o povo lhe pertence. Há muitos líderes que já não pertencem mais a ti, mas o povo pertence a ti. E muitas pessoas dentro das religiões, Pai, precisa ter os olhos abertos. Precisa ter os olhos abertos. Então abra os olhos desse povo, destas pessoas, e que reconheçam apenas a Ti, ó Pai, como o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, sem fazer acordo com o maligno, sem fazer acordo com aquele que não tem nada a oferecer, como muitos têm feito acordo. Muitos têm feito acordo, Pai, com o maligno, e infelizmente tem levado milhares de pessoas para a perdição também. Mas eu te peço nesta madrugada de Shabat, abra os olhos do coração desta pessoa. Liberta esta pessoa, Pai, para que ela enxergue e tome a decisão correta de seguir somente a Ti. Somente Tu que fez os céus e a terra, que ela venha te seguir. Que ela venha ser fiel à Tua palavra. Que ela venha se humilhar, assim como Yahushua Hamashia se humilhou, Pai. E Ele venceu. E nós, nele, nos tornamos mais que vencedores. Assim eu abençoo, Pai, a vida de todos que ouviram esta palavra, que sejam tocados pelo Teu poder, que recebam neste momento os olhos abertos, a visão espiritual, a libertação, porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos livres. E eu declaro todos libertos, o doente curado, o enfermo livre, aquele que estava cativo numa prisão espiritual, seja liberto agora. Pelo poder do Altíssimo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vê amém. No nome de Yahushua Hamashia. Receba esta palavra. Venha hoje na nossa congregação. Hoje é Shabat, hoje é sábado, o dia da adoração. Quem mudou a adoração para o domingo foi Constantino, porque ele era adorador do sol. E o domingo é o dia do sol. Sunday significa dia do sol. O domingo é o dia do sol, é o primeiro dia da semana. Mas o Eterno escolheu o último dia da semana, que é o Shabat, que é o sábado. Então venha hoje receber a fé, receber a oração da fé e a palavra da verdade. Porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa congregação
está localizada na Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão, de frente da nova rotatória, Guarapuava, cidade de Guarapuava. No nome de Yahushua HaMashiach, e domingo, se assim o Criador nos permitir, estaremos aí em Turvo, na cidade de Turvo, abençoando o povo abençoado ali, o povo maravilhoso da cidade de Turvo. A nossa congregação em Turvo está localizada na Rua Paraná, número 980. Às 15h30 estaremos em Turvo. Amanhã, hoje, aqui na nossa cidade de Guarapuava, estaremos aqui na nossa congregação às 16h e às 19h30. Não deixe de vir. Venha participar. Venha receber a fé. Venha receber Yahushua HaMashiach como teu rei e como teu salvador. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.